Olá, olá! Então sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bola Não Mente, o podcast da NBA à portuguesa. Tínhamos previsto contar com a companhia de João Diniz, mas parece que o Diniz está com alguns problemas de internet em sua casa. Ele ainda se ligou connosco antes de começarmos este episódio, mas parecia uma personagem do Minecraft, estava aos quadradinhos. E então teve que abandonar, disse que tinha uma consulta às 5 e pediu para sair. O que não invalida que não tenhamos um grande episódio, porque hoje temos a companhia do António Dias, que é já um habitué dos nossos podcasts, em estreia no A Bola Não Mente, é verdade, mas já tinha marcado presença no podcast cujo nome não podemos dizer. O António Scout, e que convidámos para vir aqui falar um bocadinho, sobretudo de March Madness, do campeonato universitário norte-americano, que está a começar o seu torneio, o torneio de final de temporada, e que decide então quem é que vai ser campeão da NCAA. António, antes de mais, como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui no novo podcast, o outro cujo a esfera vai para cima, não podemos dizer o nome, mas sim, prazer, obrigado pelo convite. É pena o João ter de sair, mas como disseste, estava complicada a ligação, mas tentaremos também fazer a parte dele o melhor possível. É isso. E não foi combinado, mas vimos os dois a representar. Eu venho a representar a WNBA, que, pelos vistos, já existe um acordo para que finalmente o novo CBA possa então, já existe acordo entre os jogadores e a Liga para um novo CBA, e finalmente aparece que a 50 dias do arranque da nova temporada parece que está tudo ok, em princípio, e que vamos ter temporada da W com grandes contratos, e tu vens a representar os teus Miami Heat. Epá, não posso começar de outra forma senão a perguntar-te onde é que tu estavas no dia dos 83 do Bam Adebayo. Ora, por acaso estava em casa, estava a ver o jogo, e no tal grupo que até o próprio João Diniz falou, que nós temos do pessoal do Racha Laranja, eu mandei para lá, que grande quarto aqui do Bam, 31 pontos, penso eu. Sim. E foi naquela, tipo, pronto, a gente vai acabar com 45, se calhar, conhecendo o BEM, isto não vai começar a mexer muito. O João Diniz começa a mandar e se ele ultrapassar os 81? Não. Não, por isso. Não. Nem pensar. E depois foi acontecendo, lá está. Aquela parte final é, obviamente, alguma coisa, mas não há nada que vá retirar, que as pessoas vão ver a tabela e vai dizer Wilt, Bam, Kobe, e portanto a partir daí será sempre um dia interessante para um defensor de Bam Adebayo desde que chegou à Liga. É um momento impressionante, mas fico sempre contente só com o que ele faz defensivamente, e portanto não espero mais que isto para o futuro. E apesar de haver uma vaga de fundo que está aí para criticar a ética destes 83, não podia ter acontecido a melhor gajo, não é? Sim, claramente. Eu que nunca marquei 20 aqui num campeonato qualquer de Portugal, não posso imaginar como é que são 83 na NBA, portanto eu nunca vou, eu que se calhar se me fosse levantar agora, fazer 40 e tal lançamentos sozinho para um pavilhão, marcava 83, não posso dizer nada, mas lá está, aquele sentimento no final de estar com a mãe, as lágrimas com a mãe, porque ele cresceu sozinho com a mãe num trailer na Carolina do Norte, chega a Miami e faz tudo o que lhe pedem. Não há nenhum defensor de trocas, não há na seguir, é um defensor de drop, não há na seguir, está onde lhe pedirem. Portanto, foi um dia, eu diria que o Spoelstra tirou o dia depois, ao perceber o que ia acontecer ali, para esquecer tudo o que pensa sobre basquetebol e o que é que seja, e foi dar ao Bam aquilo que o Bam tem dado ao franchise, e portanto foi um dia interessante para o franchise. O que veio daí depois é um jogador a marcar 83 pontos, não há muito mais a dizer.
Sim, é verdade, fica na história. Uma coisa que já fez história também são as intros que normalmente João Diniz e Lucas Niven protagonizam aqui no A Bola Não Mente. Epá, eu não posso deixar passar porque sempre que eu não falo de comida, depois sou muito criticado pela blogosfera. E portanto, sendo tu alguém que reside em Passos de Ferreira, eu tenho que te perguntar um nome de uma boa tasca em Passos de Ferreira para nós mandarmos o João Diniz e o Lucas e comer um fim de semana. E eu vou também e dou-te aí um abraço. Exatamente. Eu diria, desloquem-se à Tasca da Gusta, faz parte da freguesia de Carvalhosa, em Passos de Ferreira, no meio do nada, e portanto é por baixo, parece uma casa. Tu entras e parece que estás a entrar na casa de alguém e de repente é uma tasca onde comes, bebes bem, pagas pouco e portanto se quiserem é isso que vos deixo. O que é que tu tens comido também por aí? Ou é mais caseirinho? Eu sou um gajo muito caseirinho, levo a minha marmita. Vê lá que eu hoje até fui ao vegetariano para comer seitã, que é uma coisa que até não me diz muita coisa, não me diz nada, mas tive que ir, foi a malta da empresa toda e tive eu que ir comer seitã, portanto, mas não convém almoçar fora muitas vezes ali para os lados da avenida onde eu estou a trabalhar, porque senão largas uma nota preta no final do mês. Portanto, eu sou adepto da marmita. Olha, vamos então falar um bocadinho do grande motivo pelo que te convidámos para estares aqui, que é a March Madness. Para quem possa ser mais distraído, o que é a March Madness? É o torneio que reúne as 68 equipas, enfim, há uma primeira pré-eliminatória, depois são 64 equipas em formato perde-sai, basicamente, não é? O torneio arrancou hoje, já houve os tais First Four, já decorreram e hoje começou verdadeiramente a fase da primeira ronda, que é hoje quinta-feira, que estamos a gravar, e amanhã sexta-feira. 68 equipas que foram reveladas no último domingo, no Selection Sunday. É um formato de eliminação pura, é o famoso mata-mata, perdes e vais para casa. E a Final Four será em Indianápolis a 4 de Abril, com a final a 6 de Abril. As equipas estão divididas em 4 regiões, Este-Oeste, Midwest e Sul, e é um torneio que é talvez um dos maiores, se não mesmo o maior espetáculo do calendário desportivo americano, ou não? Sim, é bem provável que seja, porque acaba por se tornar diferente daquilo que são os playoffs da NBA, porque há ali quase que pede também alguma consistência nos playoffs da NBA, tens de ganhar 4 jogos uma equipa. Aqui, um mau dia e estás fora, como por exemplo, e começando até porque aconteceu já hoje, o Wisconsin foi eliminado como quinta melhor equipa do lado oeste, frente à 12ª High Point, com o lançamento de 2 de um jogador que ainda não tinha marcado no lançamento de 2 esta temporada, no fim de jogo. Impressionante, sim. Só tinha marcado 3, tinha 0 em 4 de 2 pontos e marcou num contra-ataque os 2 pontos que deram a vitória a High Point. Vai jogar contra Arkansas e, portanto, é daqueles torneios em que as equipas têm de ir preparadas para tudo. Duke também esteve perto de ser eliminada, por exemplo, e é uma primeira seed e, portanto, é um espetáculo completamente diferente. Muitas pessoas prestam mais atenção a estes primeiros dias também porque têm esta possibilidade do David contra Golias, basicamente, mas este ano principalmente com muito talento disperso pela liga, principalmente a partir dos 16 avos de final e oitavos de final, fica muito, muito interessante, com muitos prospects que são interessantes de seguir. É verdade. E favoritos, olhando para as equipas favoritas, Duke, por exemplo, é uma das equipas que se aponta, obviamente, ao título. Tem o Cam Boozer, que é o filho do Carlos Boozer, antigo jogador da NBA e um dos candidatos a ser a primeira escolha do draft, pelo menos top 3, parece que é unânime. Arizona, que também tem uma possível escolha top 10, o Braden Burris. Michigan no Midwest, Flórida, que é a atual campeã em título. Tu metes as tuas fichas em quem? Em alguma destas ou numa Cinderella Story? Como já tinha falado do Wisconsin, no meu bracket já foi. O Wisconsin eu tinha para passar e, portanto, já foi. Ainda assim, eu tinha colocado uma final, por acaso, entre Arizona e Duke.
com o Arizona a ganhar, porque foi a equipa mais consistente, teve ali 2 jogos em que perdeu, penso eu, já na fase de conferência, ou seja, já na fase em que jogavam apenas com equipas da sua conferência, mas foi a equipa mais consistente ao longo do ano, tem um 5 muito interessante, jogadores muito capazes, tem 4 jogadores que facilmente podem ir para a NBA, mais um que é o Karchenkov, que veio da Alemanha, que se não indo este ano vai daqui a 1 ou 2 anos para a NBA também. É muito interessante. A Flórida tem do seu lado Houston, que tem sido uma equipa muito forte nestas alturas e tem também prospects muito interessantes e é uma equipa muito forte para esta fase. Michigan tem sido uma equipa também durante a temporada, foi das melhores equipas durante a temporada, durante muito tempo foi a primeira no ranking do top 25 das equipas de college, segunda, terceira, nunca baixou muito disso, portanto também é uma equipa muito forte a ter em conta. Há aqui uma região que aparentemente concentra muitas equipas que são candidatas a ir longe. Há aqui muito talento, que é a região do Este, a East Region, que é a região onde está precisamente St. John's do Ruben Prey, que em relação a portugueses, no masculino é o único representante de Portugal no torneio, depois temos 4 representantes no feminino, mas a região do East tem uma série de equipas com não sei quantos títulos de NCAA e tem treinadores de elite que vão estar aqui frente a frente, desde o Dan Hurley de UConn, o Tom Izzo de Michigan State, o Bill Self de Kansas, o Rick Pitino de St. John's, o John Shire de Duke. Isto acaba por criar aqui uma narrativa muito interessante também ao nível das rivalidades dos próprios treinadores, não é? Sim, dos treinadores, dos jogadores, dos programas que são, eu diria que aqui estou a olhar aqui, até ao 7º, quem sair desta zona aqui como grande vencedor acaba por ser um dos favoritos e, portanto, é aqui uma zona muito forte. Mesmo o UCLA, por exemplo, é uma equipa com tradição aqui. Obviamente que Duke tem essa... o John Shire ainda não é um treinador lendário, obviamente, veio depois do Mike Krzyzewski, mas tem sido um treinador que tem trazido a Duke muitas coisas positivas. É uma equipa muito jovem, isso pode ir contra eles, porque lá está, aqui em termos de NCAA, estamos a falar de, embora sejam prospects, por exemplo, como o Cam Boozer, que é uma potencial primeira escolha, estamos a falar de jovens de 18, 19 anos, muitos deles a jogar contra jogadores de 23 e 24, e esta diferença às vezes pode-se notar nestas fases. Tem Kansas também, com o Darren Peterson, e portanto há aqui uma possibilidade de vermos Peterson contra o Boozer. Michigan State também um ano muito interessante, e lá está, treinadores que sabem muito também, com muitos anos disto, já, por exemplo, o Tom Izzo, que é um treinador quase lendário na NCAA, não tem ido muito longe nos últimos anos e é algo que vai tentar agora. Michigan State teve uma prestação incrível no primeiro jogo. O Rick Pitino está há muitos anos também e, portanto, pode levar St. John's, que é uma equipa muito física, também muito, muito longe. E, portanto, aqui temos, a partir da segunda ronda, diria, já teremos muitos confrontos interessantes. É isso. E, inclusivamente, na segunda ronda, podemos ter um confronto direto entre 2 prospects que são apontados a top 3 do draft, o Cam Boozer de Duke e o Darren Peterson de Kansas. Já vamos falar, aliás, vamos já falar daqui dos principais prospects, se calhar é o principal motivo também, porque hoje teremos mais gente interessada a poder ouvir-te, a ti em particular, obviamente como especialista deste assunto que estamos a tratar hoje. Há 3 nomes que se destacam claramente e se calhar quem acompanha mesmo à distância já ouviu falar do Cam Boozer de Duke, já falámos aqui, do Darren Peterson de Kansas e do AJ DiBanza, ou DiBanza, não sei qual é. DiBanza, sim. DiBanza. Há alguma hipótese de o top 3 incluir um nome que não estes 3? Duvido muito, ainda para mais quando o quarto jogador é o Caleb Wilson, que se lesionou e, portanto, não vai jogar aqui o March Madness e, portanto, esse fator de alguns jogadores ficar
como por exemplo aconteceu o ano passado com o jogador de Flórida que acabou por ir para Utah, está agora em Memphis, não me lembro do nome, foi escolha 18, qualquer coisa assim. Era um jogador para fim de primeira ronda, início de segunda, levou Flórida muito, muito longe ao título. Foi o Clayton. O Walter Clayton Jr., sim. Walter Clayton, exatamente. E de repente saltou. Neste caso, o Caleb Wilson não vai jogar, e portanto estes três de cima estão, diria, o top 3 está feito, não está decidida a ordem, mas o top 3 está basicamente. E tenho que te perguntar, enfim, em primeiro lugar, tu, olhando para estes três, independentemente do talento que tenhas na tua equipa, quer dizer, acho que quando falamos de talento não olhamos para o fit, escolhes o melhor talento que existe disponível. Tu olhando para estes três, quem é que se escolherias como número 1? Fala-se que o Cam Boozer é um jogador que tem um chão muito alto, é a escolha segura porque é o gajo que te dá consistência e qualidade e é um jogador vencedor, mas o Dibantza tem um potencial elevadíssimo, e o Peterson se calhar é o que tem mais o rótulo de poder vir a ser uma estrela, mas tem aqui alguns pontos de interrogação que foram lançados ao longo da temporada, uns possíveis problemas físicos, enfim, ali o agente e o pai ou a família que poderá não estar a ajudá-lo. Como é que tu leste a trajetória destes três e o que é que tu escolherias hoje se tivesses que draftar como primeira escolha? Sim, o que tu disseste está tudo certo. Eu escolheria sem pensar muito, ainda tenho até a altura do draft ainda vou ver muito filme, mas nesta altura seria Darren Peterson sem grande dúvida, porque é provavelmente o melhor prospect em termos de bases, se calhar deste século, e estamos a falar em termos de prospect na altura em que, antes de entrar na NBA, ou seja, sem saber o que é que acontece depois. Não estou a dizer que vai chegar a um nível do Shea, mas o Shea, com a idade dele, não era um Darren Peterson, por exemplo. Alguns problemas durante o ano. Um deles já foi demonstrado porquê, que foi a questão das câimbras. Ele, no início da temporada, teve um problema depois de um treino em que teve basicamente câimbras no corpo todo, num episódio que durou cerca de 45 minutos e, portanto, imaginem o que é terem câimbras durante 45 minutos no corpo todo, ter de ir ao hospital, e ele próprio admite que fica um pouco com trauma, ou seja, sempre que sente alguma coisa num jogo, ele pede para sair. Sempre que começa a sentir o mínimo de dor, começa a sair. Isso deu-lhe um trauma que pode ser um problema para a NBA, ou poderá não ser, se ele o conseguir ultrapassar, especialmente com a NBA também já adotar um pouco, especialmente na fase regular, a questão de entrar e sair, entrada e saída de jogadores muito, muito frequente. Veremos como muda, mas tirando essa parte e talvez alguma influência da família naquilo que são as escolhas dele, é um prospect impressionante. Ele marca mais de 20 pontos a jogar pouquíssimo tempo, tem uma eficiência tremenda, é um jogador que marca perto do cesto, tem uma capacidade atlética muito grande, tem quase 2 metros como base, lançou 40% desta temporada de 3 pontos, tem um mid-range, é um bom defensor, não é um defensor para se calhar lançar para o melhor jogador e estar constantemente em cima dele, mas não é um jogador para ser abusado defensivamente, tem capacidade de passe que não mostrou este ano, porque tão pouco tempo que jogou, quando entrava ia para marcar e não era o principal base da equipa, mas numa equipa em que terá mais bola na NBA, provavelmente torna-se um jogador que mostra mais a sua capacidade de passe que mostrou no Liceu. Os outros dois, como falaste, o Cam Boozer claramente é o chão mais alto, mas é também o que tem o teto mais baixo. O Cam Boozer é quase um robô. É um jogador que faz quase tudo bem, sabe passar, tem muita força mesmo, é um jogador muito, muito forte, mas se mexe muito bem, consegue lançar de 3 pontos, principalmente do topo. Ainda não tem propriamente o lançamento de meia distância que tinha o pai, o Carlos Boozer, ainda não está nesse nível, mas finaliza muito bem dentro do pintado, e depois defensivamente também é um jogador muito forte, consegue defender 5 ou 4 da equipa adversária, consegue defender fora da bola, na bola também. O AJ Dibantza diria que está aqui no meio entre estes dois, se calhar não tem o teto do Darren Peterson,
mas tem um teto mais alto que o Cam Boozer. É se calhar um jogador que será mais seguro do que o Peterson, mas tem ali algo que pode levá-lo a um nível superior. É muito forte, ele tem 2,5 m, 2,6 m, mas é um jogador que, para jogar cá fora, lança de 3, vai para o cesto, tem muita força, tem uma passada impressionante, é também um excelente defensor e, portanto, qualquer um deles se ajusta como a pique número 1 aqui, e em muitos outros anos seriam claramente a pique número 1. Eu diria, e vou por aquilo que é o potencial e aquilo onde podem chegar, e eu acho que o Darren Peterson é até o melhor prospect americano desde o Anthony Davis. Uau. Pois, e enfim, há sempre as comparações que se fazem nestas alturas. Ouve-se muita gente a dizer, falar de Kobe Bryant e Anthony Edwards, por exemplo, como comparações para o Darren Peterson, e isso obviamente deixa alguma expectativa. Achas que o torneio, a March Madness, tem um peso assim tão grande para poder fazer mudar por completo a opinião de um franchise acerca de um jogador, apesar deles terem recolhido já obviamente muitas imagens e terem visto, aliás, nós vimos vários representantes de front office, até treinadores, a estarem em jogos da NCAA durante a temporada, portanto eles já têm muita tape de certeza, mas achas que uma prestação muito boa ou muito má no torneio pode influenciar? Diria que tem, nem que seja, sei lá, 5%. Há aqui uma questão sempre daquilo que é a maneira como um jogador lida com a pressão. E acho que esse é o ponto principal daquilo que se deve avaliar nesta altura. A questão é que um franchise também não é ditado apenas pelo GM, pelos scouts, não é apenas isso. Às vezes um dono de uma equipa vê um jogo de March Madness e fica vidrado num jogador e se calhar pede ao seu GM para escolher aquele jogador. Isso já aconteceu e já vimos em Sacramento, por exemplo. Não é propriamente o melhor exemplo de alguém que saiba o que estava a fazer, mas já aconteceu. Não acho que deva ter um grande peso, mas essa questão de como lidar com um esquema diferente, que, por exemplo, hoje foi atirado ao Boozer e notou-se alguma dificuldade para ele chegar ao ponto em que depois conseguiu chegar. E isto, um jogo com dificuldade para o Boozer, ele acaba com 22 pontos e 13 ressaltos, para termos também a noção um pouco do monstro que é. Mas para uma equipa ter noção de como é que o jogador funciona em termos de pressão, funciona em termos daquilo que são os esquemas diferentes que lhe lançam, mas não deve ter um peso gigante numa equipa. Estás aí a ver a hipótese de, se Sacramento ganha a lotaria, os três dizerem que querem continuar na NCAA e não querem ir para a NBA este ano? Não, eu acho que não acontece. Não é fácil ir para Sacramento, mas há a possibilidade de trocarem por um Sabonis uns anos depois e, portanto, acabas em Indiana a seguir. Olha, exato. Muito talento, e muito talento novo, jovem, neste draft. Há muitos big boards que têm mesmo o top 10 todo composto por jogadores freshmen, o que acaba por ser interessante numa altura em que o acordo do NIL, Name, Image and Likeness, que permite aos jogadores fazerem muito dinheiro nas universidades, está a assegurar os jogadores cada vez mais nas universidades e a permitir que eles amadureçam também o seu jogo e já entrem mais tarde na NBA. O facto de termos aqui um top 10, um possível top 10 só com freshmen, só com jogadores com um one and done, não é? Que fazem um ano de NCAA e saltam diretamente para a liga, diz-nos alguma coisa sobre o estado do college e o impacto do NIL, ou é só uma coincidência? Eu acho que aqui tem muito a ver com aquilo que é uma lista de talentos que acabou por nascer neste ano, e há anos em que são incríveis e outros que não. Obviamente que o NIL pesa aqui um bocadinho porque vemos muitos destes talentos distribuídos, ou seja, se noutros anos poderíamos até ver alguns destes jogadores a escolherem, como aconteceu, por exemplo, com o Braden Burris, podia ter ido para uma equipa. Braden Burris está em Arizona, é um dos melhores jogadores de Arizona,
será talvez jogador de lotaria. Ele se calhar podia ter ido para uma equipa em que lhe davam mais dinheiro, em que tinha mais a bola, se calhar ganhava alguma posição no draft. Preferiu para uma equipa com melhores jogadores, com maior possibilidade de ganhar o título. A maioria dos jogadores não pensou assim, foi para a equipa que lhes dava a maior possibilidade de ganhar aqui algum conhecimento das equipas. Por exemplo, o AJ Dillon provavelmente não teria acabado em BYU se não houvesse o NIL. Foi uma equipa que apostou muito em ter o Dillon como a cara da equipa, e isso tem algum peso. 7 milhões por aí, não é? Que sim. ele ganha. Em 6 meses, na verdade, em 6 meses. E comparado a alguns jogadores de futebol americano, ainda não está ao nível sequer, mas os jogadores de futebol americano também é diferente, porque eles depois acho que são obrigados a estar mais anos. Mas para termos noção, o Nemias assinou um contrato de 3 anos, 7 milhões. Sim, o Dibance faz isso em 6 meses, não é? Sim, mas também não é fácil, eles precisam um miúdo para ir para Utah, e portanto, se calhar tens de assinar com 7 milhões para ele lá estar, mas ele já jogava lá no liceu e tudo mais. Em Utah não há tasca de Augusta para ele ir comer. Não há. Há Mormons e pouco mais. Não, e há montanhas, e aquilo é bonito, por acaso. O foi para lá e não havia NIL, portanto o Nemias nem sequer... Foi mesmo pelo Diogo Brito, portanto. Sim. Mas não se foi mal. Se calhar. Exatamente, não foi nada mal o que foi lá fazer. Mas lá está, tem um pouco de influência, obviamente, do NIL naquilo que estamos a ver agora, mas não espero, por exemplo, que para o ano seja ao mesmo nível que estamos a ver hoje, porque o nível de talento é de facto muito alto. Não é normal nós termos até ao 20º lugar um jogador de tanta qualidade como freshman que temos este ano. Yeah. E por falar em outros jogadores que não estes 3 de que se tem falado mais, e o Caleb Wilson, que parece que também será top 4, ou pelo menos top 5 pelo menos, antes de fazermos aqui uma pausa para olharmos, para fazermos aqui um compromisso comercial, como se costuma dizer, pelo que tens visto ao longo da época, que outros nomes é que destacas? Tenho ouvido falar muito do Braden Burris de Arizona, do Kingston Flemings de Houston, o Koa Pitt já ouvi mais, agora estou a ouvir menos, não sei se que é um jogador interior de Arizona também. Que nomes é que tens ouvido falar que achas que podem ter impacto imediato na liga, e que nomes é que se calhar não têm sido muito falados, mas que tu depositas alguma esperança que se pode tornar uma estrela na NBA? Eu diria, o primeiro nome provavelmente será o Kingston Flemings. Diria que o 5º lugar é dele para perder. Tem sido muito importante para Houston. É um base que faz muitas vezes lembrar o Derrick Rose na maneira como ataca o cesto, facilidade que tem para finalizar. Esperemos que com joelhos melhorzinhos do que os do Derrick Rose. Tem-se falado muito do Darius. O Thibodeau também já não é treinador na liga, portanto, ajuda. Pois, veremos se não apanha um dia. Sabemos. O Darius Haycoff tem sido um nome também muito, muito referido. Ele joga em Arkansas. É verdade. Tem sido provavelmente... É impressionante. Sim. Tem sido provavelmente dos melhores bases, se não o melhor base esta temporada no college. A questão tem a ver com o seu tamanho e com aquilo que ele não defende. Portanto, ser um excelente base no college não é a mesma coisa que chegar à NBA e ter o mesmo impacto. Ele pode não ter tanta bola como tem agora. Defensivamente vai ter de trabalhar mais, porque temos visto o que é que tem acontecido a bases. Trae Young, por exemplo, bases que orquestram o ataque, mas não conseguem defender, e portanto vai ter de melhorar alguma coisa. Não é grande, ele tem 6'3", portanto 1,80 m e qualquer coisa. É um jogador pequeno para a NBA de hoje em dia. Outros nomes, eu gosto muito do Nate Ament, de Tennessee, 6'10", ou seja, tem 2,9 m, 2,10 m, é muito grande, é muito longo. Muita gente a compará-lo ao Kevin Durant. Ele não tem a capacidade de criação de lançamento do Kevin Durant, senão estaria, obviamente, como no top 3, mas é um jogador que tem alguma capacidade para ir para o cesto, lança bem, é muito longo. Gosto muito dele. Falaste do Koa Pitt, tem algumas reticências por causa do tamanho. Ele está nos 2 metros e 2,13 m, é um jogador basicamente interior.
e portanto essa dificuldade na NBA vai-se notar. E depois há muitos jogadores, o Braylon Mullins eu gosto muito, da UConn, é um atirador de 2 metros também, é um extremo. Gosto do Karim Lopes, que jogou com o Ruben Prey na Juventude em Badalona, que está agora nos Breakers. Mas há aqui vários nomes, tens o Keaton Wagler, Michael Brown, o Jaden Quintus não jogou quase a época toda, mas pode vir a jogar no March Madness por Kentucky, é um posto muito, muito forte, muito alto. Muitos nomes mesmo, eu podia estar aqui a dizer 40 nomes que vão ter impacto e vão mesmo. Porque esta classe é assim mesmo boa, não é? Sim. Aliás, até me esqueci queria referir o nome do Cameron Carr, da Baylor, faz muito lembrar o Keontae George, que veio também de Baylor, e aconselhava a estarem atentos também ao Cameron Carr. Muito bem, uma série de nomes para tomarmos nota e para acompanharmos. Já agora, e se calhar já devia ter dito isto, mas fica a nota, se alguém tiver curiosidade para espreitar a March Madness, está a ser transmitido gratuitamente em Portugal, apenas na app da DAZN, portanto não dá para ver na televisão, a não ser que façam ligação do telefone à televisão, obviamente, mas na app da DAZN conseguem ver todos os jogos dos torneios masculino e feminino. Portanto, se quiserem ver o Ruben Prey, que vai jogar já esta sexta-feira, e as nossas 4 miúdas, já vamos falar também um bocadinho delas, todos os jogos estarão disponíveis, para além de estes prospects todos e estas equipas históricas que vão estar então aqui a lutar por mais um torneio da NCAA. Vamos fazer só aqui um parênteses para falarmos de uma coisa muito importante, que é a betano.pt, e lançarmos aqui o segmento As Odds Não Mentem, porque este podcast tem o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e eu fui rapidamente sacar aqui o site da Betano para perceber se havia apostas para a March Madness, e temos apostas para a March Madness. Não encontro aqui apostas para o vencedor do torneio já, mas há apostas para todos os jogos, e por exemplo o jogo do Ruben Prey, que é esta sexta-feira às 11 da noite portuguesas, 11h10 da noite, St. John's estreia-se contra Northern Iowa, e St. John's é altamente favorito, numa odd de 1,15, Northern Iowa 3,60, portanto se quiserem, é uma forma também de poderem apoiar ainda mais o Ruben, se quiserem meter uma moedinha em St. John's. O mesmo podemos dizer para o feminino, o torneio feminino também está disponível na betano.pt, e eu aqui rapidamente encontrei TCU da Clara, mas as odds estão neste momento fechadas, portanto não há, porque enfim, para ganha TCU, o handicap são 34,5, só para se ter uma noção do quão favoritas são as TCU Horned Frogs frente a UC San Diego, mas têm todos os jogos disponíveis para poderem apostar, se quiserem também fazê-lo no site da betano.pt. Se quiserem apostar nestes ou outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor, e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Muito bem, temos os nossos compromissos já tratados e vamos olhar aqui para mais algumas narrativas e olhar para os portugueses também. Já falaste de jogadores que tens debaixo do olho. Quanto a equipas, todos os anos há uma Cinderella Story, às vezes aqui alguém candidato a poder ultrapassar grandes favoritos e fazer uma run bem longa no torneio. High Point já fez um pouco aquilo que não se esperava, que é ganhar o Wisconsin. Furman, por exemplo, eu diria que Furman não vai acabar por ganhar, é a 15ª frente à segunda, que é a UConn, mas ainda assim vimos há 2 anos Furman eliminou Virginia como 16ª, frente a uma primeira e uma equipa muito bem treinada. Diria que pode ser interessante de seguir. Em termos de Cinderela, eu diria que fica um pouco por aí, porque ainda há aqui alguma diferença entre as equipas. Por exemplo, uma equipa como o Texas, que acaba por entrar, teve que fazer o tal jogo do First Four, é uma 11ª seed, vai jogar aqui contra BYU, se elimina BYU, depois tem Gonzaga, tem aqui um calendário complicado, mas eu diria que, não sendo obviamente uma Cinderella Story, porque a equipa de Texas é uma equipa histórica na NCAA, mas em termos de posicionamento eu diria que se calhar é uma das maiores
possibilidades de chegar mais longe, como uma equipa que nunca foi favorita em nenhuma das fases. Muito bem. Muito bem, vamos então falar também um bocadinho dos portugueses e começamos pelo Ruben. Temos falado do torneio masculino que estamos, que tu obviamente também acompanhas com mais atenção. E no caso do Ruben, St. John's calha na região East, é quinto seed, vai ter aqui Northern Iowa na primeira ronda e depois tem a possibilidade de defrontar Darren Peterson e Kansas logo na segunda ronda. Se isso acontecer, St. John's, uma equipa que tem um frontcourt muito forte, aliás o Ruben tem algumas dificuldades em ganhar minutos porque eles de facto têm ali 3 jogadores muito grandes e com muita qualidade, frente ao talento do backcourt de Kansas, a começar pelo Darren Peterson. Achas que é um matchup complicado para St. John's se vier a acontecer? Eu diria que St. John's terá mais facilidade até do que poderia ter numa situação normal. Ou seja, a equipa de Kansas, com os problemas todos de lesões que o Peterson tem tido, a equipa de Kansas não conseguiu nunca estabelecer ali uma química entre a equipa e a sua melhor estrela, que é o Peterson. Aliás, a melhor vitória da equipa de Kansas este ano surge contra a Arizona e é sem o Peterson. E, portanto, o Peterson regressando e estando a jogar neste momento, pode até ir a favor da equipa de St. John's por causa dessa falta de química. A equipa de St. John's é muito física, os jogadores interiores, especialmente o Ejiofor, é um jogador muito forte, gosta de proteger o cesto, usar muito o corpo. St. John's acaba por ter algum problema quando a outra equipa consegue defender bem em meio campo e retirar essa capacidade física. Não acho que isso seja a equipa de Kansas e, portanto, há aqui uma possibilidade de St. John's, de repente, ganhando a primeira ronda, ganhando a Kansas, está a seguir a poder jogar contra Duke. Pois. No caso do Ruben, na época dele, subiu um bocadinho a sua utilização, fez aqui já mais de 10 minutos de média por jogo, obviamente sendo, se calhar, o primeiro jogador a sair do banco para o frontcourt, não propriamente o jogador do banco mais utilizado ou com maior número de minutos, mas 10 minutos por jogo. Transformou-se, embora o volume seja pouco, porque ele não jogou muito tempo, mas aparentemente está a transformar-se num lançador um bocadinho mais fiável. Ele acaba a temporada com quase 53% de eficácia de 3 pontos, e foi uma coisa que, aliás, ele abdicou de jogar pelas seleções no verão passado, e foi trabalhar lançamento, porque era uma coisa que o Rick Pitino tinha no topo das prioridades, trabalhar o lançamento. Vês um Ruben que, para além da sua versatilidade defensiva, de poder defender múltiplas posições, que também cresceu muito fisicamente, ele encheu bastante, está um bicho maior este ano, mas vês no lançamento dele alguma coisa mais fiável do que tinha há um ano? Sim, o Ruben, obviamente que um jogador do tamanho do Ruben, que consegue desenvolver um lançamento, obviamente vai conseguir ter mais minutos, porque um treinador precisa sempre de marcadores de pontos e, portanto, um jogador como o Ruben, que já tinha essa capacidade de proteção do cesto, que nesta equipa de St. John's dava sempre jeito, como um jogador que se calhar não é o principal protetor de cesto, mas é um jogador que vem do lado da ajuda para o fazer, traz sempre algo diferente. É uma equipa, lá está, muito física. O Ruben nunca foi um jogador propriamente muito físico, foi sempre um jogador mais de ter a bola, criar um pouco, mas também foi sempre um jogador que gosta de jogar com quem saiba jogar, basicamente. Ou seja, na equipa de Juventude, da Juventude, ele tinha o Conrado Martínez, que joga em high point, tinha, por exemplo, o Karim Lopes, que eram jogadores que conseguiam ter bola e conseguiam criar, e, portanto, tornavam o Ruben num jogador mais de finalização, mais de poste baixo, e não ser forçado a criar tanto vindo do perímetro, que foi algo que por vezes deu alguns problemas para que a seleção não tenha tido se calhar tanto sucesso com o Ruben Prey nos sub-16, sub-18, como se calhar seria de esperar, com uma subida de divisão, por exemplo, com o Ruben. E, portanto, eu diria que este é mais um degrau que o Ruben consegue colocar. Para o ano, provavelmente vai ter mais tempo. O Ejiofor muito provavelmente vai sair para a NBA, abre ali um espaço na rotação de postos da equipa de St. John's, e, portanto, há aqui uma possibilidade grande. O lançamento dele
nota-se uma melhoria, já não é tão... notava-se algum desconforto naquilo que era o lançamento do Ruben Pereira. A bola nunca saía da mesma maneira, os braços nunca eram colocados também da mesma maneira, muitas vezes saía naquele gesto quase de catapulta, em que vinha muito cá atrás, demorava muito tempo a fazer, e agora está mais mecanizado. Obviamente demora muito tempo, ainda não está se calhar no nível a que se pretende, não tem lançado muitas vezes este ano, quando lança tem marcado, mas está um melhor lançamento, e eu diria que o Ruben para o ano vai ultrapassar claramente estes 10 pontos e vai se tornar ainda mais jogador de rotação. 10 minutos e não 10 pontos. Olha, e com a dança que existe na NCAA, com o portal, o Transfer Portal, agora todos os jogadores basicamente fazem uma temporada, e se não estiverem satisfeitos com o seu papel decidem mudar de universidade. O Ruben faz aqui 2 anos em St. John's, com pouca utilização, eventualmente para as expectativas dele, não sei, mas está numa das melhores conferências da March Madness, portanto treina com os melhores e joga contra os melhores sempre. É treinado por um dos treinadores mais lendários da história do jogo, o Rick Pitino. O Rick Pitino este ano, eu julgo que os outros 3 jogadores de frontcourt que estão à frente do Ruben na rotação são todos séniores e, portanto, terminam todos este ano a sua carreira universitária, e, portanto, ao longo da época, eu li 2 vezes declarações do Rick Pitino a dizer que o Ruben para o ano vai merecer a titularidade, portanto já quase a dar-lhe a entender que ele vai ser titular, provavelmente para o segurar ali, não é? Porque pode eventualmente sentir que com os poucos minutos que ele teve nestes 2 anos, pode haver alguma tentação de mudar para outro programa. Achas que o Ruben faz bem se quiser ficar em St. John's? Eu acho que faz muito bem se quiser ficar em St. John's, porque lá está, primeiro foi uma aposta clara do Pitino, que o recrutou aliás, ele esteve mais um ano aqui na Europa até do que eu esperava, na altura em que surgiram as notícias do Pitino estar atrás dele. Aliás, o Pitino chegou a ir à Grécia de propósito falar com o agente grego do Ruben para o recrutar. Exatamente, um ano antes ainda dele ir para lá, portanto, ainda ficou um ano na juventude, e depois é que foi no ano a seguir. Ou seja, a equipa de St. John's tem muitos jogadores estrangeiros também, ou seja, há ali um núcleo também que o Ruben pode usar como outros jogadores que tenham a mesma experiência que ele. Tem o Stojanovich, tem o Poto, tem o Liotopoulos, muitos jogadores que foram estrelas na Europa, que mudaram-se para St. John's, não têm tido muitos minutos, mas criam ali um núcleo de jogadores que estão na mesma situação e que podem crescer juntos, e acho que isso é interessante. Outra questão também é o facto da maioria dos bases da equipa de St. John's serem todos jovens ainda, ou seja, são jogadores para serem desenvolvidos na casa, são jogadores que podem ir desenvolvendo ao mesmo tempo do Ruben, e portanto quando ele chegar ali, como para o ano já a Júnior e depois a Sénior no ano a seguir, já tem uma equipa mais compacta que pode lutar por um título, e isso não é fácil de encontrar se ele se for mudar para outro sítio, e portanto eu diria que a melhor opção para ele, sem pensar obviamente em termos monetários, seria manter-se em St. John's e continuar o desenvolvimento. Muito bem. Para além do Ruben, mas sem chegarem ao torneio, os outros 2 portugueses masculinos da NCAA, o Stanley Borden teve um azar grande este ano, porque se lesionou logo no início da temporada e acabou por não jogar toda a época, fez ali 3 ou 4 jogos no início da época, e era o seu último ano da NCAA, o 5º, porque ele apanhou a Covid e portanto fez como o Alcon vários anos em Duke, e agora fez um 5º em UTSA, na Universidade de Texas de San Antonio, e acaba a carreira sem conseguir marcar um único ponto na NCAA. Teve o azar deste ano não ter tido a oportunidade de jogar muito, mas o outro prospect português é o Pedro Santos, que com experiência de liga cá em Portugal, ele que fez formação no Porto, jogou no Imortal, jogou bem no Imortal, na Liga e na Proliga, e fez este ano, fez um primeiro ano redshirt por causa de uma questão de elegibilidade, por causa do colégio dele do Porto. Acho que a transferência acabou por não ser feita a tempo, e portanto teve um ano só a treinar, e este ano foi o seu verdadeiro ano de estreia, na equipa da Division 1 mais internacional de todas,
equipa com mais jogadores internacionais, mas foi anunciado ontem que ele vai entrar no portal e procura outra coisa. Muito rapidamente, só em relação ao Pedro, qual é o teto que tu vês no Pedro, coisas boas que o Pedro tem e expectativas que ele pode ter aqui para poder entrar numa conferência um bocadinho melhor e eventualmente ter mais minutos e mais preponderância do que teve ali onde estava? Sim, eu diria que o Pedro Santos, tirando o Ruben Pereira, provavelmente o jogador das seleções jovens mais impactante dos últimos anos, se não formos pensar, obviamente, tem ali um jogo de 30 e tal pontos, não é? Tem um jogo de 30 e tal pontos na seleção contra a Grã-Bretanha, não é? Sim, e sempre muito consistente, andou sempre ali nos 11, 12, 13 pontos por jogo nos diferentes Eurobaskets e, portanto, é um jogador que sabe marcar pontos, consegue lançar de fora, consegue ir para dentro, tem um excelente tamanho, tem cerca de 2 metros, 2 metros e 1 para um extremo excelente, e as equipas procuram esse tipo de jogadores. E já agora deixa-me só interromper-te, eu falei com ele ontem, ele ganhou já 10 quilos, ganhou 10 quilos nestes 2 anos de massa muscular. Ele está com 95. Sim, é muito o que fazem lá, esse desenvolvimento muscular, porque tem programas dedicados só a isso. Ele é um jogador que estava agora numa mid-major, diria que é basicamente o college tem 360 e tal equipas e, portanto, divide-se aqui em high major, mid-major, low major. Ele estava aqui numa equipa de meio da NCAA, procura se calhar algo acima, 7 pontos com 42% de campo, diz alguma coisa, porque não era um jogador de 5 inicial e, portanto, é alguém que pode trazer energia para uma equipa. Eu não sei se vai aumentar o seu número de minutos indo para uma equipa mais forte, ou seja, se mantiver aqui neste nível, se calhar uma equipa que lhe consiga oferecer um pouco mais de bola, ter um pouquinho mais de bola, e se calhar no ano a seguir tentar saltar para uma equipa mais forte, pode ser um nome interessante, porque aí pode começar a aparecer no March Madness, mesmo que seja como um jogador vindo do banco, um jogador que traz energia, porque é muito aquilo que ele faz já no Imortal Era, e portanto seria uma opção interessante para ele. Já agora, em relação ao Pedro, só para terminar, ele já terminou as seleções jovens, já fez o último ano de sub-20. A sua capacidade de tiro, achas que é um jogador que pode ter alguma facilidade em entrar na seleção nacional sénior? Sim, porque Portugal precisa sempre de tamanho, precisa de um jogador que atire, e também o Pedro Santos não será um jogador da NBL, ou seja, será um jogador que durante o ano vai estar disponível para jogar pela seleção. Isso é sempre importante. Vimos, por exemplo, o André Cruz experimentou o college e tornou-se um jogador importante, porque a diferença depois destes jogadores que aprendem ali 1, 2, 3 anos no college é que depois chegam aqui e, especialmente em termos físicos, nota-se a diferença. E o Pedro Santos vai notar essa diferença e Portugal vai ganhar com isso também. Ok. Bom, vamos só virar um bocadinho também para o feminino, para darmos aqui um toque também nas nossas 4 ilustres representantes do basquetebol português, a Clara Silva, a Filipa Barros, a Ana Pinheiro e a Inês Betancourt. Qual delas fez a melhor temporada? Vamos começar a falar, se calhar, da Clara, que é o nome que as pessoas mais conhecem. Uma poste de 1,98 m, fez uma época em Kentucky, não estava satisfeita com o seu papel. A agente dela é a Tisha Penicheiro, e foi para TCU, um programa com um treinador, Mark Campbell, com muita história também na NCAA. A Clara este ano, 9 pontos, 7 ressaltos, quase 2 abafos por jogo, um PER de mais de 24, uma das postes mais eficientes da conferência. Em jogos da Big 12, 12 pontos e 9 ressaltos por partida. Liderou a Big 12 em desarmes de lançamento, 2,3 por jogo. Fez um jogo de 10 em 10 de lançamentos de campo, por exemplo, 21 pontos, 10 ressaltos. TCU acabou por perder a final do torneio da conferência, ganhou a fase regular, mas perdeu a final da conferência. Mas joga a primeira ronda e a primeira e a segunda ronda em casa, onde vem de 42 vitórias consecutivas. Tiveste a oportunidade de espreitar a Clara este ano? Sim, vi pouquinho, um jogo, 2 jogos talvez. A ESPN dá no matchup predictor deles, ou seja, na previsão do matchup aqui das equipas, dá 98,5% de vitória a TCU, e portanto
aquilo que é o início do March Madness feminino não é a mesma coisa que o masculino, normalmente a diferença ainda é considerável. Mas a Clara, em termos individuais, este ano quase dobra os minutos, mais do que dobra os pontos, quase triplica os ressaltos, dobra as assistências, ou seja, aqui, houve um crescimento e houve um acompanhamento também daquilo que é aumentando os minutos, mudando de equipa obviamente, mas aumentando os minutos, se há o acompanhamento daquilo que são as estatísticas dela. E esse normalmente não é assim tão linear, e no caso da Clara foi. E portanto, há aqui um trabalho muito bem feito. A Clara ainda tem mais 2 anos depois disto de college. É uma atleta para ser acompanhada pelas equipas da WNBA, porque jogadoras de 2 metros não aparecem todos os dias, e jogadoras que têm a capacidade da Clara de vir cá fora a lançar, a capacidade, como tu referiste, de proteger o cesto, a Clara vai estar sempre naquilo que é o radar da WNBA. Fez uma excelente temporada em TCU, tem aqui uma boa oportunidade para tentar chegar longe no March Madness, e isso ajuda também o nome dela a ficar cada vez mais cimentado como prospect da WNBA. Yeah. Depois temos aqui os outros 3 nomes que brilharam mais este ano. Tivemos muita gente, são ao todo 17 ou 18 miúdas que temos só na Division 1 da NCAA, mas olhando aqui a Filipa Barros, em California Baptist, ela que regressava depois de uma época de redshirt por lesão no joelho, faz médias, foi a única jogadora em toda a Division 1 com médias de pelo menos 10 pontos, 10 ressaltos, 4 assistências e 2 roubos de bola. É a única jogadora em toda a NCAA a ter esta combinação de estatística. Faz 15 duplos e um triplo-duplo, uma jogadora com uma base com 1,75 m, faz uma média de 10 ressaltos por partida. Liderou o California Baptist a ganhar a fase regular e o torneio. Foi eleita a Most Outstanding Player, portanto é MVP do torneio da conferência dela, com médias de 15 pontos, 13 ressaltos e 8 assistências. Grande época da Filipa. A Ana Pinheiro, a jogar em Idaho, foi talvez a jogadora que mais evoluiu esta temporada em comparação com a época passada, só para 11 pontos de média, 6 ressaltos, de uma jogadora de rotação para titular e líder de uma equipa que fez 29 vitórias e apenas 5 derrotas. Integrou a All Defensive Team da conferência Big Sky, e a Idaho está no torneio também. E a Inês Betancourt, sénior, última temporada na NCAA, depois de ter feito 2 épocas em UConn ao lado da Paige Beckers. Aliás, a Paige Beckers, que foi a primeira escolha do draft do ano passado, foi assistir a um jogo da Inês este ano e levava a jersey de Portugal vestida para apoiar a Inês. E a Inês em Gonzaga, com algumas críticas da treinadora durante o ano, se calhar por causa de alguns turnovers, enfim, mas que no final da época a treinadora a dizer que ela conseguiu encontrar o seu papel, e faz uma época com médias de 6 pontos, 3 assistências e quase 2 roubos de bola, e marca 12 pontos, sem turnovers no jogo da final do torneio, e Gonzaga ganhou o torneio da conferência também. Olhando para estes 3 nomes, o que é que, alguma coisa queres destacar destas 3 artistas da borracha? Sim, a Filipa Barros, apesar deste ser o 4º ano que ela está no college, ainda terá direito a mais um, porque no ano passado fez apenas 2 jogos e, portanto, dá-se o tal fator do red shirt, em que não conta basicamente para a contagem. Foi uma temporada impressionante da Filipa Barros, é mesmo o meu destaque principal, um duplo de média. Vai muito provavelmente perder nesta primeira fase, porque a equipa de UCLA, até na final da conferência, venceu o seu jogo por 20, 30, qualquer coisa assim, na final de conferência, que é uma conferência forte, e eu vi esse jogo em direto e é impressionante. Mas a Filipa Barros parte aqui como uma das grandes estrelas da sua equipa. É uma jogadora muito, muito interessante, sabe lançar, sabe ir para dentro, é muito consistente, trabalho incrível. Tem um jogo com 8 triplos este ano, inacreditável. 8 triplos marcados em 10 tentativas, impressionante. É impressionante, sim. E um abraço também ao pai dela, já que estou aqui, que é treinador na Junta de Paciência aqui na minha terra, e portanto, por que não? Mas é uma miúda com uma capacidade para jogar basquete impressionante, e portanto, para o ano ainda mais um ano de experiência em cima, vai ser sénior. Não sei se vai procurar a transferência ou se vai manter em California Baptist.
fez os 4 anos até agora lá, mas tem capacidade para estar numa equipa acima de onde está, e portanto é uma jogadora a ter muito em conta para o futuro da nossa seleção, das nossas equipas também. É uma jogadora também a ter atenção neste primeiro jogo frente à UCLA. E a Betancourt, termina a carreira universitária, vês a Betancourt a entrar, vir para a Europa eventualmente, e a seguir se calhar o exemplo de outras jogadoras que fazem carreira na NSA e que depois entram se calhar ali na Challenge espanhola, na segunda divisão espanhola, ou para um campeonato de topo da Europa? Sim, claro, ela vem de duas escolas de muita capacidade, ou seja, jogar em UConn e Gonzaga, mesmo que os números se calhar não mostrem, como por exemplo com a Filipa, que faz 11 pontos por jogo, aqui uma pessoa olha para 6 pontos, 3 assistências, se calhar o impacto não parece tão grande, mas diria que há muita boca para dar de comer ali em UConn, e portanto nem toda a gente vai ter os números que se calhar quer. E portanto vindo para a Europa vai ser uma jogadora de topo das jogadoras nacionais, e vai procurar, se não conseguir numa dessas ligas, obviamente a Liga Betclic feminina, que está em crescimento, dá uma excelente casa aqui para ela começar a carreira na Europa. É verdade. E deixo também só uma última nota em relação à Ana Pinheiro, que eu entrevistei este ano, e ela dizia-me que o grande objetivo dela é, na próxima época ou na seguinte, nos últimos 2 anos de elegibilidade que tem, ainda conseguir ser eleita melhor jogadora da Conferência Big Sky, o que seria notável. Ela deu um salto enorme este ano e fez parte da All Defensive Team, e já está com 11 pontos e 6 ressaltos de média como jogadora de segundo ano, o que é muito bom. Temos muito talento, e só falámos das jogadoras que chegaram ao torneio, porque tivemos mesmo muitas jogadoras a ter bons desempenhos na Division 1 este ano. António, isto era para ser meia horinha e afinal conseguimos encher 1 hora e se calhar ficávamos aqui mais uma. Exatamente. para falar destes prospects, lá está, ainda ficaram muitos para falar, e portanto a ir acompanhando. O pessoal vai ter jogos aqui desde as 4 da tarde até às 6 da manhã, às 7 da manhã, e portanto há muito jogo para ver, e é aproveitar, porque esta altura é impressionante em termos de basquetebol. Já agora, ainda bem que disseste isso, porque eu aproveito para deixar aqui a nota sobre os horários dos jogos dos portugueses na primeira ronda. Esta sexta-feira, dia 20 de março, temos a Clara Silva a jogar às 4 da tarde, tudo horas portuguesas, 4 da tarde. Depois temos a Inês Betancourt às 7h30, o Ruben Prey às 11h10 da noite, e a Ana Pinheiro já de madrugada, de sexta para sábado, às 2 da manhã. E depois, de sábado para domingo, também às 2 da manhã, temos a Filipa Barros a fazer a sua estreia, e fica esta nota também para quem quiser acompanhar. Alguma coisa que me tenha escapado, alguma coisa que queiras deixar aqui no final do episódio? Não, acho que cobriste tudo, fizeste um excelente trabalho. E deixo se calhar a nota do Lucas, que é obrigado por ser quem és. E quem tu és é um grande conhecedor de basquetebol. Sim. Sou um gajo que não queria deixar. Sou um gajo que se prepara muito bem para parecer que sou um grande conhecedor de basquetebol. É mais isso. Exatamente. Para ir enganando a malta todas as semanas. Tu é que és um grande conhecedor, e nestas matérias em particular gostamos sempre de contar contigo, porque aprendemos todos, e hoje foi mais um dia. Espero que não falámos muito da NBA, não falámos da lesão do Cade Cunningham, isso fica para a próxima semana. De certeza que eles vão ter a oportunidade de falar disso, mas fizemos aqui o shout-out ao Bama Adebayo e ao Eric Spoelstra, e olhámos aqui durante 1 horinha para basquetebol universitário. Espero que a malta goste. António, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui em estreia no A Bola Não Mente, e o Diniz costumo fechar a dizer para vocês seguirem nas redes sociais. Eu não faço ideia quais são as redes sociais, mas acho que é o X, acho que é o Instagram, TikTok julgo que também há, e há um Patreon também, A Bola Não Mente, sem til, porque nos URLs não pode haver til, como costuma dizer o João Diniz. Portanto, deem um saltinho e sigam-nos, e se alguém
souber como é que se pode tratar da internet do João Diniz e que esteja na zona de Alvalade, passem por lá e deem-lhe um toque que ele está a precisar da vossa ajuda. De resto, um bom torneio para toda a gente, divirtam-se com a March Madness e até breve.